Vamos nessa! Dando início aqui ao quadro O Lado Oculto dos Livros. Esse quadro originou com uma aula que eu fiz sobre como se conectar, né, com uma consciência arquetípica, como se conectar e entender as informações ocultas, né, que existe nos livros, né? E quando eu estou dizendo de livros, não é qualquer livro, né? Então, a técnica que eu passei na primeira aula que se originou nesse quadro, né? Não é para fazer uma interpretação e entendimento apenas do livro. É muito mais do que isso, né? É para você se conectar verdadeiramente com as informações ocultas que tem no livro. A alquimia, né? Com a magia que tem no livro. E o livro que eu peguei na primeira aula para ensinar a técnica, para mostrar como é que eu faço e como você pode fazer aí, foi o livro de ouro de São Germain. E aí a galera pediu, me ajudaram até a criar o nome do quadro, recebi até uma consultoria aí para criar o nome do quadro, para fazer, né, o Lado Oculto dos Livros. Então vamos começar na página 0 do livro, né? Vamos começar junto aqui. Eu não sei se vai dar pra gente ler o livro inteiro, porque vai dar muita live, como eu disse, né? O objetivo aqui não é ler o livro. Não, é um livro de 400 páginas, as letras são grandes, é uma leitura mais fácil. Você leria esse livro em 3, 4 horas. 15 dias dedicados à leitura do livro com calma, você leria. Mas o objetivo não é ler o livro. O objetivo é acessar as informações ocultas, né, que tem nele. E para fazer isso, requer um entendimento muito mais do que a interpretação do português. Requer realmente você usar o seu lado espiritual, o seu lado, desenvolver a sua mediunidade. E para isso, eu trago o termo mente meditativa, um termo de Daniel Goleman, no qual é acessado, né, nossa glândula pineal, é acessado o nosso lado espiritual e a gente se conecta com as informações que não estão em português, não estão nas letrinhas. A gente se acessa as informações que estão do lado oculto, do lado da magia, do lado da energia, tá? Então, eu também não sei se toda vez eu vou fazer meu ritual junto com você ou não. E lembrando, tá? É necessário ver a primeira aula do quadro para entender mais sobre o ritual, porque não faz sentido eu ficar explicando aqui o ritual toda vez, certo? Então, já indo direto ao ponto, eu gosto muito de me conectar com o livro antes mesmo de abrir para lê-lo. E como é que eu me conecto com o livro? Passando a mão nele mesmo. Tá dando para ver na câmera? Tá passando a mão, fechando o olho. Quem escreveu o livro foi São Germain. O objetivo aqui não é se conectar com o livro, é se conectar com a consciência arquetípica de São Germain, que os conhecimentos que estão aqui vêm dele. Então, quanto mais eu me conecto com a consciência arquetípica de São Germain, mas eu entendo o lado oculto das informações que ele está passando, que tem muita informação que não dá pra gente passar em português. É magia mesmo, né? Então eu gosto de fechar o olho, passar a mão, eu vou mentalizando a imagem de São Germain na minha cabeça. São Germain é o portador da luz violeta. Eu vou mentalizando aqui meu corpo todo em violeta. Realmente, mentalizando uma canalização dele mesmo, né? Para eu processar, para eu ler e entender como São Germain estivesse mesmo escrevendo o livro. Como é que São Germain processou essas informações, né? Então, nesse momento, eu faço uma postura de meditação, alinhamento de chakras, né? Eu vou passar só essa, porque na primeira aula eu não cheguei a fazer esse passo. Vou me conectando, vou me concentrando na respiração. Aqui só passando uma técnica de respiração para você oxigenar melhor o seu corpo. Se fizer sentido para você, né? Se você não está acostumado a usar essa técnica, ficou lindo tirar o boné, né? Assim. Põe a mão no abdômen. A respiração ela tem que ser por meio do trabalho abdominal para trabalhar seu diafragma e você oxigenar, puxar mais oxigênio e inspirar mais impurezas, né? Então, ao inspirar, você estufa e infla o abdômen. Ao expirar, você contrai. E nesse momento você vai mentalizando uma luz violeta, vai mentalizando o rosto de São Germain. Se você não conhece o rosto de São Germain, você pode procurar no Google
tá? Você pode procurar no Google. E aí, eu gosto de consagrar. Eu faço uso da medicina, que me trouxe foi entidades, tá? Foi minha entidade, meu preto velho, meu ancião, a minha conexão com a coruja, só para você entender, né? A representação do preto velho é a conexão com a energia arquetípica da coruja. Ele é um ancião, ele é um vô, né? Então, vovó coruja, ele é um ancião, pai da sabedoria, né? Então eu consagro rapé porque isso abre as portas do meu espiritual e tudo mais, mas não posso te orientar, sugerir, tá? Esse mesmo procedimento aqui você pode fazer muito bem com um copo d'água. Inclusive, durante a leitura do livro eu vou fazendo sempre com a água, tá? Porque a água também é um instrumento poderoso de conexão com o plano espiritual quando você mentaliza, quando você coloca força ali enquanto, né, está se conectando com a águia, com o livro e tudo mais. Então, sempre quando vou consagrar ou, né, beber a água, também mentalizo da mesma forma, conexão com São Germain, conexão com acesso à consciência arquetípica, né, de São Germain. Eu acho que vai ficar... para eu fazer o ritual aqui, em toda a live, acaba que não vai sair no conteúdo do livro, né? Então, na live de amanhã aqui, eu já vou direto, eu já vou fazer o ritual antes, até para me concentrar mais, porque fazer o ritual e explicar toda vez eu acabo não conseguindo me concentrar tanto, né? Protocolo, beber água, também fazendo a mentalização. E cara, lembra que o objetivo não é fazer a leitura do livro? O objetivo é se conectar com a informação oculta dele. O objetivo é acessar a informação que não está em português, não está nas letrinhas. É acessar a informação que está em forma de energia. Logo de começo, tem uma frase com um contexto aqui que me chamou muita atenção, né? Eu descobri isso por meio da leitura do Carvalho, né? O livro dos Três Iniciados, baseado em alguns princípios herméticos. Muito provavelmente o Carvalho também foi feito por meio de uma canalização de Hermes. E só para, se você, não sei se você acompanha ou não, né? Mas hoje o nosso patriarca, o termo pouco importa, mas hoje quem está encabeçando a falange branca, a falange de luz, quem está encabeçando, né, o exército do bem, vamos dizer dessa maneira, é São Germain, né? O braço direito, né, São Germain, Hermes Trismegisto foram grandes mestres que nós tivemos aqui já encarnados, né? Então, ao eu me conectar dessa maneira com o livro com o Caibalion, eu tive acesso a muita coisa, incorporação do mago, né? Sonhos com alta magia, enfim, muita coisa mudou na minha vida, né? Mudou na minha vida de fato. Eu tive acesso a informações assim que eu só teria com a medicina sagrada da ayahuasca, e eu tenho experiências do nível ayahuasca sem consagrar, né? Ou seja, realmente acessando ali o lado oculto. Então, não é pra... vamos lá, vamos fazer a leitura, você vai pegando entendimento, né? O livro de São Germain, a Sagrada Alquimia do Eu Sou. 3 pontinhos para admiração de muitos. Cara, tem muita gente que ama São Germain, que ama o livro, esse livro, porque por algum motivo ou outro já fez a leitura, né? Entendeu o português e adorou isso daqui. Então, para admiração de muitos, para imitação de alguns. Imitação, por que ele diz imitação? O livro da Rhonda Byrne, o Segredo, a própria técnica do Segredo, é praticamente tirado daqui. Pega Caibalion, porque até esse livro aqui tem os fundamentos do Caibalion, Hermes Trismegisto,
vai ser muito difícil você ler um livro de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento espiritual, sobre energia, transmutação da matéria, que não tem os princípios de Hermes, né? Ele foi o primeiro a trazer isso, né? Que a gente consegue ter registros, vamos dizer dessa maneira, né? Então, para imitação de alguns e para manifestação de poucos. E, cara, quando eu li, né, eu já sabia que quando eu fosse fazer leitura desse livro, já teria muita informação aqui que não está em português, que não está nas letrinhas, né, que não está na interpretação do texto. E a manifestação é realmente a manifestação da magia que tem nele, né? E aí logo de cara ele já começa com isso, né? Para admiração de muitos, imitação de alguns, manifestação de poucos, né? Então, o que eu estou trazendo aqui nesse quadro, o lado oculto dos livros, é você ensinar, é você aprender a manifestação do que está aqui. Não é só colocar em prática o português, né? É aprender a manifestar a magia, a alquimia que tem aqui no livro. Estou começando da página 0 mesmo, ó. O livro de ouro de Saint-Germain, a Sagrada Alquimia do Eu Sou. Este é o sagrado ensinamento que o mestre Saint-Germain dispôs para a sua era de ouro e que forma parte do terceiro ciclo de ensinamentos da Irmandade de Saint-Germain. Depois do qual o discípulo, e ó, aqui, detalhe importante, no decorrer do livro, ele fala aluno, ele usa o termo aluno, né? Mas é logo aqui no começo, página 2, logo aqui no comecinho, ele usa o termo discípulo. E fica bem evidente, quando você está sacando o que o mestre quer dizer por meio do português, fica bem evidente que existe uma diferença entre aluno e discípulo. O aluno é aquele que vai ler, interpretar o português, até vai aplicar o que está fazendo entendimento da interpretação do texto na sua vida. O discípulo é aquele que vai buscar o lado oculto, o lado das informações. Ele não vai só interpretar o português e aplicar na sua vida o que está aqui. Não, ele vai muito além disso, tá? Ele vai fazer uma transmutação mental mesmo, ele vai fazer uma transformação pessoal, uma transformação espiritual mesmo ao ler o livro, né? Então, quando ele traz aqui o termo discípulo, é muito mais intenso do que aluno. Depois do qual o aluno se encontra em pleno conhecimento da presença do Eu Sou. Da presença do Eu Sou. Veja bem que ele usa o termo presença. Quanto mais for estudado e meditado, o conteúdo dessas palavras, mais protegido e elevado se tornará o discípulo. Então, quanto mais for estudado, português, interpretação de texto, e ele coloca outro detalhe importante, e meditado. Já aqui, deixando bem claro sobre o que eu falo da mente meditativa. É um livro de meditação. Ele não vai te ensinar em si a meditar, mas é para você fazer a leitura desse livro com a mente meditativa, se conectando, refletindo. Sabemos que o amado mestre não usa nenhuma dissimulação ao mostrar-nos o perigo e as consequências ocasionadas àqueles que focarem sua atenção em leis, pessoas e vibrações inferiores, utilizando os seus ensinamentos. Ou seja, o que ele quer deixar claro aqui? E é essa linha de raciocínio que eu quero que você tenha quando você for fazer a leitura do livro, tá? Não é que eu quero que você tenha, né? Mas que eu estou trazendo aqui nesse momento. O que ele está dizendo aqui? Você vai aprender um poder. Você vai aprender um poder. Você vai ter acessos a informações de alta magia, de alto poder de transformação pessoal. Mas, ao acessar essas informações, você pode, porque vai do teu histórico de vida, vai de como você encara os desafios do seu dia a dia, né? Se você vacilar, inclusive ele vai trabalhando isso no decorrer das páginas, tá? Mas você pode vacilar, você é um ser humano, você está no planeta, segundo o professor Hélio Couto, no planeta Carandiru, né? Então, ao você acessar só de vez em quando essas informações,
a você não levar 100% isso para sua vida, você acessa uma informação, você acessa uma conexão, uma intensidade de luz como São Germain. Mas se você começa a focar a sua atenção em dens, pessoas e vibrações inferiores, isso é perigoso. Isso causa consequências. Por quê? Porque você está acesso a poder. Igual dinheiro. Dinheiro é poder. Certo? O poder ele pode ser usado para o mal ou para o bem. O poder pode ser usado para o mal ou para o bem. Vai do seu desenvolvimento pessoal. Vai do seu desenvolvimento espiritual. Né? Então você vai ter acesso a um poder. E aí, ele já deixa bem claro desde o início. Aqui. Né? Isso quem está fazendo essa nova edição, né, do livro. Que o mestre não usa nenhuma dissimulação. Ou seja, ele nos mostra os perigos e as consequências para aqueles que focarem sua atenção em leis, pessoas e vibrações inferiores, utilizando desses ensinamentos. Tá? Aqui estão, portanto, os regulamentos divinos, cara. Regulamentos divinos. O cumprimento desses ensinamentos depende exclusivamente do discípulo. O cumprimento, colocar em ação, colocar em prática, depende exclusivamente do discípulo. Aqui, eu preciso te falar uma coisa para abrir as portas também das suas conexões cerebrais. Falando de neurociência, né? Algo que nas lives, por exemplo, a gente está no meio do evento de aquecimento, né, para a jornada Arquétipos e Dinheiro. Algo que eu já venho trabalhando com os alunos, com quem está se conectando ali com a gente durante o evento. Deixa sua vizinha fofoqueira guardada. Quem que é a vizinha fofoqueira? Aquela vozinha que fica dentro da sua cabeça, te criticando, te julgando, falando isso eu já sei. Vizinha fofoqueira, aquela que fica o dia inteiro observando a vida dos outros, falando mal. Olha, fulano trocou de carro, deve estar fazendo alguma coisa errada. Olha, a fulana chegou mais tarde ontem, deve estar traindo o marido. E assim por diante, né? Quando alguém vai contar alguma coisa pra ela, ela fala, eu já sei. Lógico que já sabe, fica o dia inteiro, né? Fazendo fofoca, cuidando da vida dos outros. Então, e nós temos isso, tá? É algo do ser humano. É algo nosso. Então, só que esse padrão cerebral é uma vibração inferior. Esse padrão cerebral é uma vibração inferior. Então, nesse momento, eu sempre já pego minha vizinha fofoqueira, guardo ela dentro do armário e falo, fia, fica aí dentro do armário. Ontem, eu acho que foi a Ju, né? Na primeira live que eu fiz foi a Ju, a Ju Lima, uma aluna nossa do Fórmula dos Arquétipos, alquimista, né? Ela abriu e falou assim, eu coloco minha vizinha para fazer caminhada. Melhor ainda, já imagina esse teu lado crítico, julgador, eu sei. Coloca para fazer uma caminhada nesse momento. As portas do seu cérebro, para você fazer sinapse, tem que estar abertas, tá? Tem que estar abertas nesse momento. Aqui estão os regulamentos divinos. O cumprimento desses ensinamentos depende exclusivamente do discípulo. Então, uma boa forma já de você cumprir isso sem estar em frequências inferiores é lidando mente meditativa, é o olhar para dentro, é policiando, monitorando os seus pensamentos. Estar atento com o seu lado crítico, o seu lado julgador, o seu lado que fala, isso eu já sei, tá? Porque isso paralisa o seu aprendizado. O acesso às informações verdadeiras do livro. As informações verdadeiras não estão em português. Aí aqui passa, né? Está na página 1, tal. Ele reforça para admiração de muitos, imitação de poucos, uma página só, com a mesma, né? Com as mesmas frases, com as mesmas 3 frases. E aqui, se você assistiu a aula 1, eu peguei já na página 50 para frente. São Germain, ele é bem repetitivo. E então, quando ele joga aqui essa frase de novo, eu acredito que ele não está considerando que o aluno não viu essa parte aqui, vamos dizer dessa maneira, né? Eu estou considerando aqui que é proposital mesmo, né? Então vamos ler de novo, porque tem que entrar, você tem que sentir. Então muitos vão admirar. Então não estou aqui para fazer a leitura apenas para admirar. Admirar o livro, admirar São Germain é uma excelente forma da gente se conectar. Mas eu não quero apenas admirar. Então, para admiração de muitos, imitação de alguns, manifestação de poucos. Cara, e eu não sei por que motivo, até sei, né? Mas
esses livros costumam sempre ter um poema no começo, né? E não obstante, o livro tem poema transcendental. Transcendental. Que transcende a matéria, que transcende o português, que transcende a interpretação de texto, né? O Carbalion também, ele traz um poema no começo, e se você pegar esses livros, sempre tem poemas. O que acontece? O poema é um estilo de leitura que fala com o nosso inconsciente, certo? E justamente aqui é uma comunicação com o seu inconsciente. Quem vai acessar o lado oculto é o seu inconsciente, não é o seu consciente. Por isso que eu reforço, não é interpretação de texto, não é entendimento do português, tá? Onde me manifesto, sou como o entardecer. Onde o vento passa ao silêncio da morte e as árvores vibram ao ver passar. Se não me manifesto, no nada tudo serei, e assim serei como o alvorecer, onde os pássaros cantam ao som da noite que se fez dia e do sol que se fez presente, desvirginando o horizonte de um mar inocente, tal qual um beijo ardente da terra numa semente, em que algo vem a germinar, algo que habita e surge, sem dogmas, sem preceitos, algo dentro e fora do seio da mãe que ainda não a veio. Há de haver belos mistérios. Belos mistérios. Então não faz muito sentido fazer a explicação do poema em si. Você tem que sentir o poema, você tem que se conectar, você tem que se entregar, né? Marcela, como diferenciar a vizinha fofoqueira da intuição? Nossa, Marcela, eu tô pensando aqui se eu consigo te trazer algo prático pra gente não sair muito aqui da dinâmica, do objetivo que é, né, acessar o lado oculto do livro, no caso a Sagrada Alquimia, né? Mas é uma dinâmica, Marcela, bem simples assim, né? A intuição, bem simples que eu digo, é simples, mas não é fácil, tá? Mas é simples. A intuição, normalmente, ela não vem por meio de crítica. O que é criticar? O Neto tá fazendo uma live ensinando o lado oculto dos livros, falando de Saint-Germain de boné para trás. Não vou nem ver esse vídeo. Isso não é intuição, isso é uma crítica. Aí, Neto, e a questão porque tem muita gente que faz as críticas e fala, não, mas é uma crítica positiva. Toda vez que o olhar não estiver para dentro, estiver para outra pessoa, não, é uma crítica positiva. Isso não é tua intuição. Isso não é sua intuição. Julgamento. O julgamento é, nossa, o Neto vai fazer a live da alquimia sagrada e tá com uma camisa, uma manopla de Thanos. Ai, tá julgando. Ai, a logo do Neto é um touro, tem chifre. Ai, esse cara não deve falar. Esse cara deve ser, falando de lado oculto, um chifre, manopla de esse cara aí, você tá julgando, né? A intuição não vem dessa forma. Tá vendo que a crítica, o julgamento, não vem com um olhar para dentro, vem com um olhar para fora. E ela até pode vir a crítica com você. Por exemplo, você pega e fala, nossa, isso aconteceu bastante, mas eu vou quebrando esses paradigmas, né? Quando eu estava respondendo perguntas, eu só parei de responder perguntas porque ficou muito repetitivo as perguntas. Não teria novas explicações. Não exigiram de mim assim novas explicações nas lives que eu estava fazendo em cima da bike, fazendo meu cardio matinal, né? Mas o que acontecia? Uma comparação. Então, nossa, eu não consigo fazer uma caminhada de manhã. Como é que esse cara consegue? Então você tá com o olhar para dentro, né? Mas se comparando. Isso não é intuição. Certo? Agora, muitas pessoas chegaram nesse nível e até por isso eu não quero parar de fazer as lives matinais em cima da bike. Que tá faltando o objetivo da live matinal em cima da bike e desse o lado oculto dos livros. Não é eu preparar o conteúdo, é trazer o conteúdo ao vivo mesmo aqui, bate bola, né? Então, muitas pessoas que
viram aquilo e se conectaram comigo, elas não se comparavam e se jogavam para baixo. Ou seja, se criticavam. Ou falavam, nossa, eu sou um bosta mesmo, né, meu irmão? Você está se julgando ao se comparar. Isso não é intuição, isso é seu ego. Certo? Agora, quem se comparou, mas se conectou comigo, começou a entrar em movimento. Aí é o lado intuitivo. Né? Começou a entrar em movimento, começou a fazer caminhada, começou a fazer academia. Muitas pessoas me relataram isso. Começou a andar de bike de manhã também e tudo mais. Opa, isso é um lado intuitivo. Você está se conectando de uma tal maneira, né? E nesse caso, eu fui o exemplo, tá? Mas você está se conectando de uma tal maneira com o professor que você está mudando a sua vida. E vamos convenhamos, se você começou a fazer atividade física, a gente está falando de um monte de coisa boa aqui, né? A atividade física é tudo de bom. Não tem nada de ruim na atividade física, certo? Foi o seu lado intuitivo te colocando para se mexer. Por algum motivo ou outro caiu, me viu fazendo a live na bicicleta, não sei o que, se conectou com o conteúdo, mas o conteúdo não tinha nada a ver eu falando de atividade física, mas você começou a fazer, foi o seu lado intuitivo. Você colocou sua vizinha fofoqueira de lado, usou um exemplo para mudar a sua vida. Você transmutou. Certo? E é lógico, né? Se você fez isso só por 15 dias, foi sua vizinha fofoqueira que te impediu de dar continuidade. Foi o seu ego que fez você voltar para a zona de conforto. É a sua intuição, é o seu lado meditativo que vai fazer você ter disciplina, que vai fazer você ter meditação, motivação e dar continuidade nisso, tá? Fala, Camila, bom dia. O Bento, o que tem? O Bento tá dormindo. já aparece aqui. Então, voltando aqui pro poema, né? O poema a gente tem que... na interpretação aqui, eu nem parei para investigar o poema aqui antes de entrar ao vivo e tal, mas me parece muito que ele tá falando do Todo Poderoso, parece muito que ele tá falando de Deus, né? Onde me manifesto, sou como entardecer. Onde o vento passa ao silêncio da morte e as árvores vibram ao ver passar. Se eu não me manifesto, no nada eu tudo serei. E assim serei como alvorecer, onde os pássaros cantam ao som da noite. Cara, aqui ele está falando, na verdade, o eu sou, o que São Germain traz, é a manifestação da sua centelha divina, é a manifestação do seu Todo-Poderoso, né? Então aqui ele está falando do todo. Todo-Poderoso, de Deus, do universo, só não confunda, tá? Tem gente que acha que Deus, o Criador, é energia. Não. Quem cria energia é o próprio Todo, tá? Não confunda com energia, não. Na vida que a sorte é a morte, que nos ensina a ensinar, que nos prende ao aprender, que nos condena a entender, que entendendo hei de ser algo para viver. Se a vida hei de entender, e entendendo hei de ser, serei somente um entendido que um dia irá morrer. Para fazer a interpretação aqui na literalidade, aqui dá diversas interpretações, né? Então vamos sentindo. Como posso procurar? Se na procura hei de acabar a busca que nunca acabará. O vento passa e não há de ser passageiro. Não se sabe se vem ou se vai, porque venta o mundo inteiro. As árvores são intactas e o vento que passa aos faz balançar. As árvores não sabem por que balançam. Se intactas elas dançam, quando o vento vem tocar. Aqui ele está dando diversos paradoxos, né? Ele está jogando diversos paradoxos. O vento que também nada sabe, apenas quando passa, se bate com os galhos, folhas e troncos de cada árvore. Onde se encontra o significado, se o significante é o valor de cada homem ou de cada mulher. Onde se encontra o significado, se o significante é o valor do valor de cada homem ou de cada mulher. O chaveiro está diante da porta, mas a porta não está ao chaveiro, porque a porta nada mais vale do que a chave do porteiro. O porteiro é o escravo, o seu senhor o chaveiro. A porta é a prisão, a chave o prisioneiro. Eu sou a perfeição da essência, denominada absoluto. Posso ser compreendido como a maior beleza de todas as belezas, o maior amor de todos os amores, o mais alto dos altos e o ser maravilhosamente maravilhoso. A forma arquetípica perfeita. Olha, São Germain também usa esse termo. A forma arquetípica perfeita, contida dentro do todo. Todo com T maiúsculo.
e o absoluto que constitui a redenção universal. Eu sou a chave que abre todas as portas. Eu sou o último dos últimos, eu sou o primeiro. Eu sou aquele que fui, eu sou aquele que foi, eu sou aquele que vim, eu sou aquele que veio. A gente pegar nesse contexto aqui, né? E for dar uma analisada assim na Bíblia, Jesus trazer bastante dessas frases de outras formas, de outras maneiras, né? J.P. Saint-Cyr. Esse poema aqui só me faz um entendimento assim da força do eu sou, né? E trazendo verdadeiramente o que é o todo. É um paradoxo, ele joga tudo no paradoxo, né? O vento que nada sabe, ele venta. As árvores que são fixas, intactas, quando o vento passa, elas balançam. Belos mistérios. O amor de todos os amores, o mais alto dos altos e o ser maravilhosamente maravilhoso. A forma arquetípica perfeita. Ele está falando de todo, está falando de Deus. A chave que abre todas as portas. Eu sou o último dos últimos, eu sou o primeiro. Não é à toa, né? Então, ele não está falando de Jesus aqui, não está falando de Jesus, não. Ele está falando da sua centelha. Ele está falando do Deus que existe dentro de você. Nossa, Neto, você acredita nessa parada que nós somos deuses? Bom, eu estou lendo o livro de São Germain. São Germain diz isso. Então, não faz muito sentido agora eu julgar, criticar. Eu estou entregue ao processo. Faz sentido para você? Se eu estou lendo São Germain, se eu estou querendo aprender o lado oculto do livro, não faz muito sentido. Os humanos, não, nós não somos divinos. Não é a tua vizinha fofoqueira nesse caso, essa é a sua intuição mesmo, é a sua vizinha fofoqueira. Então eu tenho que me entregar. Tá? A partir do momento que eu peguei para fazer essa leitura de um livro sagrado como esse, eu tenho que me entregar. Então ele está trazendo o poder do eu sou. Jesus, segundo Jung, segundo o professor Hélio Couto, é o arquétipo perfeito do self, ou seja, o nosso modelo ideal de ser humano. Isso eu estou pegando em Jung, tá? Eu não acredito em Jesus, eu acredito em Buda, vai para Buda. Mas Jung, o professor Hélio Couto, trouxe Jesus. Não obstante, Jesus disse muitas dessas frases, algumas de outras formas, mas disse esse poema inteiro. Né? Eu sou a chave que abre todas as portas, eu sou o último dos últimos e eu também sou o primeiro. Eu sou aquele que fui, que foi, eu sou aquele que vim, eu sou aquele que veio. Detalhe importante, no final ele já começa a usar o termo eu sou. Mas o que deixa claro aqui é que Jesus aplicava, na essência, o lado oculto de São Germain. É que, né, São Germain veio depois e tal, mas ele sabia acessar essas informações divinas, ele já sabia acessar essas informações da sua centelha. Então, tudo que a gente pode ver dos milagres de Jesus, da história de Jesus, na verdade era a aplicação do livro, desse livro aqui, ó, o Eu Sou, juntamente com o Caibalion, né? Depois a gente pode fazer também a leitura do Caibalion dessa maneira e tudo mais, né? Então a gente pegando o arquétipo perfeito do self, do ser humano, lembrando, segundo Jung, professor Hélio Couto, o que ele tinha, ele acessava a sua centelha divina de uma tal maneira como nenhum outro ser humano conseguiu acessar. Por meio do eu sou. Salvo engano, o São Germain vai trazer algumas frases de Jesus aqui, né? Aqui, o que acontece? Quanto tempo de live deu? Não, dá pra gente ir. Eu não vou mentir que o começo do livro, tô na página 5. Eu não gostei muito do começo do livro, não. E na minha primeira leitura, eu passei meio que correndo. E aí o que eu percebi? Que eu perdi a conexão com as informações que tem aqui. Porque tá falando sobre a história de São Germain. A história de São Germain eu já conhecia. Olha a vizinha fofoqueira, eu já sei. Eu perco a conexão com o livro quando eu já sei. Passo correndo, só interpretando o texto. Tá? Então não faz muito sentido fazer isso. Se ele está explicando a história de São Germain, tem algum objetivo oculto nisso. E ao eu reparar nesse objetivo oculto, eu entendi que a história de São Germain aqui não está nem muito bem explicada. Tá só alguns pontos importantes para a gente se conectar com essa história de uma tal maneira que as demais informações do livro vão ser acessadas com muito mais facilidade. O Conde de São Germain, Transilvânia, 28 de maio de 1696, 27 de fevereiro de 1784, ele dá duas datas aqui, né? Ele
Foi uma das figuras mais misteriosas do século XVIII, tido como místico, alquimista, ourives, lapidador de diamante, cortesão, aventureiro, cientista, músico e compositor. Bom, vamos ler, não vou explicar não. Após a data de sua morte, de precisão incerta, várias organizações místicas o adotaram como figura modelo. Então, Saint Germain foi um conde, tá? E você vai ver que ele aparece várias vezes aí na história, uma vez de cada forma. Segundo relatos antigos, era imortal e possuía o elixir da juventude e a pedra filosofal. Pedra filosofal, né, já tratado no livro Cabalon, né, ali Hermes também, né, tem livros ali em cima dos preceitos, dos conceitos de Hermes, que traz a pedra filosofal. O fato de nunca ter revelado sua verdadeira identidade levou a muitas especulações a respeito da sua origem. Entre elas, uma especulação aponta que o conde seria filho de Francis II Rákosovski, o príncipe da Transilvânia, que, na época, estava exilado. Outra divagação diz que seria o filho ilegítimo de Maria Ana Neuburgo, viúva de Carlos II da Espanha, com certo conde adaneiro, que ela conhecera em Bayonne, no sudoeste da França. Você pode ver, nesse primeiro momento aqui, está bem confusa mesmo as informações, as histórias, porque é certo mesmo, né? Mesma coisa de Hermes Trismegisto, ninguém consegue relatar muito bem de quando a quando. Hermes Trismegisto, 3 vezes grande, viveu 300 anos, segundo os egípcios, tá? Mas se você pega, foi quando? Cara, tem informações de 1500 a.C. até 3000 a.C., mas se ele só viveu 300 anos, como é que pode ter 1500 anos assim de confusão, né? Que essas entidades, esses caras, tem seus registros incertos mesmo, né? Tem seus registros meio estranhos. Alguns historiadores portugueses consideram que era filho ilegítimo do rei Dom João V de Portugal, fruto da ligação com a freira de Odivelas. O conde de São Germain teria estudado na Itália, possivelmente como protegido do Grand-Duque, o último descendente dos Médicis. As primeiras aparições registradas do conde de São Germain deram-se em 1746, em Londres, e em 1745, em Edimburgo, onde toca violino bem pra caramba. Então, eu acho que agora eu voltei, Camila. Pausou por causa da baixa qualidade da internet. Aqui fica longe do roteador. Então vamos lá. Ele canta, toca violino, compõe, mas é louco e falta de sensibilidade. Não muito distante, a gente tem outra pessoa que deixou um legado, mas não foi um legado, vamos dizer assim, igual São Germain, que é um legado espiritual, que é um legado alquímico. Tesla, inclusive, no final da sua vida, qualquer pessoa que visse ele consideraria ele louco mesmo, né? E hoje a gente
tem essa live, Wi-Fi, acesso à internet, dentro de diversas outras coisas que a gente usa diariamente, né? Graças aos conhecimentos que Tesla deixou para nós, né? Mas ele, registros da época, todo mundo considerava aquele cara doidão. Reapareceu em Versalhes no ano de 1758. Ele dizia-se ourives e lapidador, bem como trabalhava com tingimento de tecidos que nunca desbotavam, por terem uma fórmula secreta. Hospedou-se em Chambord sob a proteção do rei Luís XV, de quem havia angariado a confiança, e também de sua amante, Madame de Pompadour. Nessa época distribuiu diamantes como presentes entre a corte e ganhou a reputação de ter séculos de idade. Meio loucura a história, né? E por isso que me fez passar com mais velocidade, sem ir entendendo, mas é bem místico mesmo, né? A história dele, é bem estranha mesmo a história dele, né? Nos salões da corte, um mímico, denominado Gower, começou a imitar os maneirismos do conde, dizendo ter conhecido Jesus Cristo. Ou seja, né, um mímico nos salões da corte imitava o conde de São Germain e fazia piada dizendo, né, que São Germain falava que conhecia Jesus Cristo e tudo mais. Estranhamente, né, hoje a gente tem mais acesso a essas informações, e só lembrando, né, você dar uma pesquisadinha sobre isso. Espiritualidade é diferente de religião. A hora que você vai chegar, quem está fazendo o encabeçamento dessa nossa transição planetária que nós estamos vivendo é São Germain, né? Depois desses fatos, esteve nos Países Baixos e em São Petersburgo, na Rússia, quando o exército russo colocou Catarina a Grande no trono. Catarina a Grande foi para o trono. Mais tarde, a destituição do imperador com a substituição por Catarina seria atribuída a uma conspiração do conde. Enfim, esse cara aprontou, hein? No ano seguinte, foi para a Bélgica, onde... O cara aprontou pra caramba, o cara era aventureiro, né? No ano seguinte, foi para a Bélgica, onde comprou terras com o nome de Conde de Surmont. Tentou oferecer sua técnica de tratamento de madeira e couro ao Estado. O cara fazia de tudo. Tem registro de tudo, cara. Durante as negociações, que resultaram em nada, na presença do primeiro-ministro Karl Corben, ele transformou ferro em algo com aparência de ouro. Depois desapareceu por 11 anos, para reaparecer em 1774, na Baviera, sob o nome de Conde de Sarogin. É loucura, mas e a forma até como trouxeram a história de São Germain é proposital eles trazerem, né? Quem fez esse composto, esse mix aqui, é proposital, esse embaralhamento, né? Em 1776, o conde ainda se encontrava na Alemanha com o título de Conde Eldone. Aqui já vai o terceiro ou quarto nome que ele tinha, né? Ainda oferecendo receitas de cosméticos, vinhos, licores e vários elixires. Impressionou os emissários do rei Frederico II com a sua capacidade de transmutação de simples metais em ouros. Para Frederico, ele se apresentou como maçom. Posteriormente, o conde de São Germain estabeleceu-se na residência do príncipe Karl Hilshausen, governador e lá pesquisou a fitoterapia, elaborando remédios para dar aos pobres. Para o príncipe, ele se apresentou como Francis Roxas II, príncipe da Transilvânia. Detalhe importante, tá? Tem bastante confusão na história mesmo. E o São Germain é um alquimista, né, gente? Então a gente volta lá no Caibalion, volta nos princípios de Hermes, né? Nos axiomas herméticos. O que o hermetismo fazia, né? O que os alquimistas traziam, né? Eles diziam, vamos dizer dessa maneira, que a magia deles era transformar, isso é a pedra filosofal, né? Transformar qualquer metal em ouro. E isso realmente era aceito. Então havia muita confusão. Você vê como está confusa a história de Saint Germain. Uma hora ele tem profissão, outra hora ele tem outra, e faz de tudo e tudo mais. Mas isso era mero, vamos dizer dessa forma, né? Mera aparência, né? Na hora que você vai, estuda, investiga, se aprofunda ali nos conhecimentos herméticos mesmo, transformar metal em ouro, a gente está falando de ser humano, né? O ouro é um metal
é um metal precioso, limpo, que não se difunde, que não se mistura, ele enfim, então essa composição do ouro, e trazendo dessa maneira para fazer confusão mesmo para as pessoas, e nos princípios de Hermes está isso, né? Que só os dignos terão acesso à informação, era proposital, né? Então todo alquimista, quando a gente para ver, a vida do cara foi confusa mesmo, porque tinha muita coisa oculta, então tinha que ter uma transparência de determinadas maneiras, mas o trabalho na verdade não era nada disso, né? A gente vai pegando aqui São Germain, é uma loucura essas informações, né? No final do século XIX, começaram a aparecer rumores de aparições do Conde de São Germain. Supostamente teria sido visto em 1835 em Paris e em 1867 em Milão. Adeptos da teosofia foram os proponentes de tal imortalidade do conde, clamando-o como mestre que ainda estava vivo. N. Bezet, uma teosofista, disse ter conhecido o conde em 1896. Ou seja, aqui ele já tem mais de 100 anos, né? Outro teosofista disse tê-lo encontrado em Roma em 1926. Um piloto americano, após falha mecânica em sua aeronave em 1932, fez um pouso forçado em uma das montanhas isoladas do Tibete. E entre os monges que o trataram, relatou que havia um homem estranho que teria dito: "Eu sou o Conde de São Germain, e em breve voltarei para a França." Mano, é muita loucura. Várias lendas surgiram em torno do Conde de São Germain, às quais faltam respaldo histórico. Modernamente, essas lendas são propaladas por grupos místicos religiosos. Dizem certa vez, carece de fonte, o Conde de São Germain assombrou a corte do rei Luís XV, quando o rei reclamou para se possuir um diamante de tamanho médio que, por ter um pequeno defeito, valia apenas 6.000 libras, e que, se tal falha não existisse, valeria pelo menos o dobro. São Germain solicitou a pedra e, após um mês, devolveu ao joalheiro real, com o mesmo peso, sem que apresentasse a mínima anomalia. Vários relatos afirmam ter o conde uma imagem imutável. Deu para entender essa parte? Né? O rei Luís XV reclamou que ele tinha um diamante de tamanho médio, só que tinha um pequeno defeito, ou seja, valia pouco, 6.000 libras. E que se não existisse aquela falha, valeria o dobro. São Germain pediu a pedra, um mês depois devolveu para o joalheiro real, com o mesmo peso, a mesma pedra, só que sem anomalia. Eu acho que isso aqui é mera metáfora, tá? Vários relatos afirmam ter o conde... não faria muito sentido ele ficar se exibindo dessa... Enfim, mas é achismo meu, né? Aí entra minha vizinha fofoqueira aqui no meio querendo entender o contexto, mas se a gente pegar tudo também ali dos princípios alquimistas que originou ali com Hermes, isso aqui era só uma fachada, né? Essa questão de metais preciosos e tal. Vários relatos afirmam ter o conde uma imagem imutável, pois sempre aparentava ter por volta de 45 anos. Madame de Amber, biógrafa, a dama da corte de Maria Antonieta, conheceu São Germain em Paris perto de 1760 e relata em suas memórias, datadas em 12 de maio de 1821, que havia reencontrado o conde de São Germain na vigília da morte do Duque Berry, em 1815, ou seja, 55 anos depois, e que incrivelmente ele aparentava os mesmos 45 anos de sempre, não havia envelhecido nada. Segundo as memórias de Giacomo Casanova, um músico, Rameel, e Madame de Gerge juraram ter conhecido o Conde de São Germain em Veneza, em 1710, usando o nome de Marquês Monfré, e tê-lo reencontrado com a imutável aparência, ou seja, com os mesmos 45 anos. Aqui ele está trazendo algumas citações com datas bem diferentes, e que as pessoas afirmavam, né, que ele tinha a mesma imagem dos 45 anos. Né? A origem de sua renda também é um enigma. Da vida desse cara foi um enigma, né? Muitas histórias contadas de formas bizarras, que parecem códigos onde somente os iluminados poderiam entender. É bem isso mesmo, Camila. A origem de sua renda também é um enigma, pois era um homem rico, detentor de várias pedras preciosas, incluindo diamantes, que gostava de presentear. Uma opala de tamanho monstruoso e uma safira branca, tão grande quanto um ovo, e de fartura em ouro, sem que se soubesse de onde procediam. Tinha fama de possuir o elixir da juventude e a pedra filosofal. Novamente ele cita aqui a pedra filosofal. Conta-se que
ele era capaz de produzir diamantes a partir de pedras pequenas comuns. Os diamantes que decoravam seus sapatos valiam uma soma considerável de 200 mil francos. Só para vocês entenderem, tá? Quando a gente pega a história dos alquimistas, a cabala, os preceitos do Caibalion, fala muito de metais preciosos, a pedra filosofal, que fazia a transmutação dos materiais para ouro. Quando você vai fazendo a leitura, você chega no axioma hermético, que é a lei de uso, né? E os três iniciados, né, que escreveu isso, traz um axioma de Hermes. Conhecimento, sabedoria, sem uso, sem aplicação prática, é igual metal precioso. Uma coisa tola e inútil. Ou seja, eles tinham uma fachada da pedra filosofal, transformar qualquer metal em ouro. Só que dentro dos próprios axiomas herméticos tem falando, metais preciosos, gente, é uma coisa inútil e tola. Então, os diamantes que decoravam seus sapatos valiam uma soma considerável de 200 mil francos. Madame de Rousseau relata que, certa vez, estava na presença do conde e da rainha Maria Antonieta, enquanto ele mostrava algumas joias a ambas. Madame de Rousseau comentou brevemente sobre a beleza de uma cruz, decorada com pedras brancas e verdes. No mesmo momento, o conde quis presenteá-la com a joia, o que foi recusado. Por insistência da rainha, que achava ser um artefato falso, ela aceitou. Depois de algum tempo, Madame de Rousseau solicitou ao joalheiro real que avaliasse a cruz, constatando ser verdadeira e de valor inestimável. O homem que sabe tudo e que nunca morre, disse Voltaire, a respeito do conde de Saint-Germain. E aí que ele reforça, carece de fontes. Assim era visto o conde na época, já que frustrava várias tentativas, por parte de inúmeras pessoas, em desvendar os verdadeiros fatos sobre a sua origem. Rumores afirmam que conde Cagliostro era seu discípulo. O conde também tinha o hábito de aparecer subitamente em uma roda social e depois sumir por vários anos, sem deixar traços. Para a sociedade teosófica, São Germain é o mestre ascenso do sétimo raio. Vai falar. Que emana a chama violeta, e que seria a mais poderosa força espiritual atualmente presente no planeta. Uma energia de desobstrução, um fogo sagrado e luz, de trenço brilho, que produz a queima dos karmas. De fato, não é só faz uma pesquisa aí no Google sobre São Germain, a chama violeta, o sétimo raio. Não é só a sociedade teosófica que já vem trazendo isso, não, tá? Atualmente estaríamos entrando na sétima era, a era de Aquários. São Germain seria o senhor mestre e Corran, regente do sétimo raio de luz cósmica, que é o raio violeta da purificação, transformação e liberdade. Que aqui ele está entrando devagarzinho, né? Já no que eu havia falado no começo da transição planetária, que ele já está só preparando a gente aqui. Atualmente estaremos entrando na sétima era de Aquários. São Germain seria o senhor, o mestre e Corran, do sétimo raio de luz cósmica, que é o raio violeta da purificação, transformação e liberdade, que atua de forma dinâmica, através de sua manifestação como chama. Como possibilitaria a redenção pessoal através da dissolução e incineração kármica? A chama violeta, eu vou ler mais devagar isso daqui, tá vendo? Ó o vacilo. Eu tô preocupado com o horário da live, eu fiquei preocupado se está fazendo sentido eu ler e dar essa explicada, e comecei a ler rápido, né? Tem que ficar atento. Quando você começa a ler rápido e vai passando, você vai perdendo a conexão com o livro. Acontece com todo mundo. Como possibilitaria a redenção pessoal através da dissolução e incineração kármica? A chama violeta é também a chama da misericórdia, uma vez que é um instrumento que possibilitaria a melhora pessoal e a ascensão espiritual. Instrumento criado e outorgado pelo divino, pelo emanador dos raios cósmicos, o grande sol central, por Deus. No Brasil, o avatar, olha, ele usa o termo avatar, eu não lembrava disso, hein? Devo ter lido correndo isso aqui. As 3 vezes que eu li, eu devo ter lido correndo. No Brasil, eu queria estar com o marca-texto aqui, amanhã eu vou trazer um marca-texto. No Brasil, o avatar da Era de Ouro de Aquário
tem vários grupos que divulgam seus ensinamentos. Entre eles estão a Fraternidade dos Guardiões da Chama, Movimento da Consciência Suprema, UNAI, e o Núcleo de Desenvolvimento de Terapeutas do Terceiro Milênio, São Germain. E a Fraternidade Solar, aqui ele deu algumas coisas, ele cita, ó, a Fraternidade Solar Coração Pachamama de Viamão, Rio Grande do Sul. Tem um... Nossa, vai ficar confuso explicar isso daqui, né? Mas eu vou falar porque é assim que eu li o livro, conectando com coisas da minha vida. Apesar dessa parte ser a história de São Germain, aqui dá para fazer alguma conexão, né, com a minha vida. Porque ainda por que eu estou dizendo isso? Porque a gente ainda não entrou nos conceitos do livro. Mas isso aqui é uma preparação para a gente entrar nos conceitos, né? Essa Fraternidade Solar Coração Pachamama, eu não sei se fala Pachamama, Mamá não, porque teria acento, é português, né? Deve ser Pachamama. De Viamão, Rio Grande do Sul. Eu tenho um amigo, né? Eu prestei um serviço para ele, na empresa dele, e me tornei um amigo, um parceiro meu, que ele conhece membros da Fraternidade Solar do Coração. Então não sou eu que conheço, tá? É esse meu amigo. E que nas viagens astrais, né, de um membro específico dessa fraternidade, encontra-se com São Germain, encontra-se com Hermes, e duas coisas muito legais assim, né, que ele traz. Às vezes a gente acha, a gente julga Judas até hoje, né? Gente, arrepia pra falar, sentir a informação. Judas é um ser de tanta luz, e a gente julga ele, joga pedra nele até hoje, chama os outros de Judas para falar coisa ruim. Vocês não têm ideia como Judas foi importante. Ele precisava ter feito aquilo, o quanto ele sofreu para fazer aquilo. Ele também está encabeçando essa parada aqui, essa transição planetária, tá? E ainda bem que ele tá, porque o bichão é poderoso, o bichão é luz pra caramba, né? Então, e que Judas está nessa fraternidade aí também, que sentou do lado dele, tremia assim, de tanta força, de tanta energia, né? Isso em viagem astral, tá? E é isso que o livro proporciona quando você se conecta com o São Germain. E aí, né, a gente... É muito legal, isso já aconteceu comigo também, não foi com Jesus, tá? Foi com Hermes. Já falei sobre minha experiência com Hermes. E não foi em viagem astral, minha experiência com Hermes foi na Terra mesmo, assim, foi no corpo físico. Mas ele diz que Jesus vinha, né, e... Nossa, mas Jesus, né, você tirou um tempo para se encontrar comigo? Aí Jesus falou, a gente estava te esperando faz tempo. Nossa, estava me esperando ainda faz tempo, né? Eu tenho ego ali e tal. Só que o cara não entendeu, né? E Jesus estava aqui na reunião, né? Na reunião com essa pessoa. E aí tinha uma roda, tipo, uma outra roda ali na frente, né? E a hora que ele olha, Jesus estava ali na roda também. Aí ele vira e fala assim, ué, vira pro amigo dele aqui, né? Mas Jesus está ali? Mas ele estava aqui, ué, mas ele está aqui. Ué, Jesus, aí Jesus olha para ele olha para lá, é Jesus mesmo. Jesus de lá só vira e faz assim para ele. Só dá um joinha. É difícil a gente entender, né? É igual virar... Não, para você conversar com a entidade, você precisa marcar horário. Isso é religião, isso é dogma. Esses caras estão em todo lugar. Não tem tempo, não. Ainda mais nessa dimensão de tanta luz. Não existe tempo, não existe presente, passado e futuro. É tudo ocorrendo ao mesmo tempo. A explicação que o professor Hélio Couto tá... amigo, na velocidade... eu não lembro se é acima da velocidade da luz ou na velocidade da luz agora, mas acima da velocidade da luz, o tempo é único. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Sua encarnação passada, sua encarnação futura, é tudo ao mesmo tempo, não tem passado, futuro, presente. As encarnações estão ocorrendo tudo junto. Tudo acontece ao mesmo tempo. Então, Deus está em todos os lugares. A gente não consegue entender essa porra mesmo, né? A gente não consegue entender. Porque o universo ainda não é mental pra gente, né? Então, só dei uma devagada porque essa dava pra dar uma devagada. E essa conexão com histórias que você conhece,
trazendo coisas da sua vida, é porque na história de São Germain eu não tenho como conectar com outras coisas, sabe? Tentei conectar com Hermes, que também teve não tem fonte de registro de quando nasceu, das aparições, é lenda, é mito, ao mesmo tempo é verdade, né? Então, aqui dava para fazer essa pitada. Mas no decorrer dos conceitos do livro, se você viu a aula 1, é sempre trazendo essa meditação, parando, analisando, encaixando com coisas que eu já sei, com coisas que eu já vivi. É isso que vai me trazendo a conexão, né? E ó, lembrando, na parte chata, na parte que eu considerei chato, eu saí correndo na leitura. Se eu não tô com a mente meditativa, pausa aqui, a vizinha fofoqueira ganhava e eu tava só correndo aqui na leitura, né? E não obstante, né? No Brasil, o Avatar da Era de Ouro, pô, faltou marcar texto aqui. Eu já li essa parte aqui umas 3 vezes. No finalzinho eu sempre devia estar correndo. Em São Paulo, na região de Cajamar, localiza-se a comunidade Merkabah Gurudeva, que transmite os ensinamentos do mestre da Grande Fraternidade Branca. São Germão, mestre da Grande Fraternidade Branca. Eu vou ler até isso aqui de novo, ó, antes de encerrar essa primeira aula, essa continuação. No Brasil, o Avatar da Era de Ouro do Aquário tem vários grupos que divulgam seus ensinamentos, porque eu não consegui entender se é tudo no Brasil, cara. Entre eles estão a Fraternidade de Guardiães da Chama, Movimento da Consciência Suprema UNAI e o Núcleo de Desenvolvimento de Terapeutas do Terceiro Milênio São Germain. Ah, não, ó, não. Isso aqui provavelmente não é no Brasil, não, porque quando é no Brasil, ele cita, ó, Fraternidade Solar Colação Pachamama, de Viamão, Rio Grande do Sul, aí ele citou. Em São Paulo, na região de Cajamar, localiza-se a comunidade Merkabah Gurudeva, que transmite os ensinamentos. Acredito eu que transmite esses ensinamentos de São Germain, né? É essa Fraternidade Solar Coração Pachamama, no Rio Grande do Sul, e a comunidade Merkabah Gurudeva, em Cajamar. Eu fiquei com vontade de conhecer, hein? Cajamar não vai estar tão longe daqui de onde eu tô, não. E aqui agora ele começa a origem do eu sou. Confesso, página 14, confesso que até essa origem do eu sou, eu cometi vacilos. Na introdução, foi a partir da introdução, na introdução eu cometi vacilos várias vezes também. Eu tenho que fazer um esforço tremendo para me conectar com o livro, com as informações, porque aqui depois ele vai entrar e a gente vai junto. Vamos junto, vamos ver o que vai virar isso aqui. Ele começa a falar de grandes seres que tinham acesso ao eu sou e eram grandes milionários que fizeram revolução na história, né? Aí ele vai falar de Salomão, de Creso, de Marco, de Crasso, e aí não fez muito sentido para mim, sabe? Mas depois, parando para analisar, era uma preparação para acessar as informações. Da onde eu queria chegar? Eu queria chegar logo nos conceitos do livro, né? Isso aqui para mim eu estava tratando como firula, mas não, é uma preparação mesmo. Ele está preparando a gente para receber as informações do conceito. Se não tem essa preparação, nem diz a professora Luciana Galvão, né? Se não tem essa consagração de informações importantes, a gente não consegue se preparar para o que vem por diante, né? Então aqui é uma consagração praticamente, uma preparação que está fazendo para a gente acessar o lado oculto do livro, né? Porque a partir daqui, a partir da página 39, mesmo que o livro, para mim, começava a ficar bom, porque é os conceitos do eu sou, aplicação e tudo mais, né? Só que não, a gente tem que passar por tudo isso, não é à toa que fizeram isso, né? Então a gente não pode passar isso, né? O objetivo não é ler o livro, né? Não é responder a questão de prova, igual a gente foi ensinado a vida inteira, né? Então, ó, só parando aqui para marcar, na aula de amanhã eu vou trazer aqui página 14, origem do eu sou, beleza? Deixa eu ver se teve... Não teve pergunta não, só teve o comentário da Camila mesmo. Fechou então, até amanhã.